Olha o que diz em 1 Samuel 2. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam, repita comigo, agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida, agora passam fome. Repita comigo, e os que passavam fome, estão saciados. A mulher que não tinha filhos, agora tem 7. E a que tinha muitos, desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e de lá faz subir. Repita comigo, o Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Do que nós estamos falando nessa passagem? Repita comigo, mudança de posição. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, todas as vezes que nós deixamos tudo para colocar o nosso foco nele, o que acontece é exatamente isso, uma mudança de posição. Se essa noite o seu foco estiver 100% aqui no altar, com o espírito totalmente quebrantado, muitas coisas irão mudar. Aqueles que passavam dificuldade, não passarão mais. Aqueles que estiveram assentados em lugar de desonra, serão colocados em um lugar de grande honra. Existe uma passagem que diz que foi Deus quem criou os céus e a terra e tudo que na terra existe. Em outras palavras, Ele tem o controle sobre absolutamente tudo. Só que Deus não trabalha sozinho. Tudo depende do nosso foco, da nossa perseverança, da nossa força de vontade, mas principalmente o foco. Repita comigo, tudo que eu foco, eu alcanço. Porque quando nós estamos focados em uma determinada direção, nós damos o melhor de nós nessa direção. Se você estiver focado nos lugares certos, e lembrando que o lugar certo não é um lugar, mas sim uma pessoa, onde vocês fracassaram, todos serão honrados. Onde vocês choraram, vocês serão justificados. Onde em algum momento de suas vidas, vocês foram derrotados, neste mesmo lugar, vocês alcançarão uma grande vitória. Quando nós falamos de vida financeira, prosperidade, é algo que interessa a todos. É o mais importante? Não é. Mas com dinheiro, você vai sustentar a si mesmo e a sua família? Por intermédio do dinheiro, você vai pagar a escola dos teus filhos? Por intermédio do dinheiro, você vai se alimentar? Muitos sonhos serão materializados por intermédio do dinheiro. Ele não é o foco, mas quem disser que ele não é importante, é mentira. E para nós alcançarmos uma vida bem-sucedida, próspera, abundante, não existe uma atitude específica que nós precisamos ter, mas sim um conjunto. E ao longo dessa reunião, conforme nós fomos falando, eu for falando para todos vocês, perceba que um posicionamento puxa o outro. Se você tropeça em um, o resto de nada vale. Existe uma passagem que diz
não faça essa sem omitir aquelas. Então, quando nós falamos dos mandamentos de Deus, direções, todos são igualmente importantes e insubstituíveis. Eu nunca vou poder falar para você, você quer prosperar? Só ora que é o suficiente. Resolveu tudo. Eu nunca vou poder falar para você, só trabalha melhor que você vai arrebentar. Porque se Deus não for a teu favor, você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar, e você só vai se esforçar e nada vai mudar. Aí que entra o cansaço, a frustração, o desânimo, aquela sensação de que eu trabalho, não é falta de acordar cedo, não é falta de dormir tarde, não é falta de dar o melhor de si, mas não da maneira certa. Eu gostaria que você fechasse os olhos neste momento. Essa é a nossa reunião voltada para a vida financeira, mas muito mais importante para nós do que aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, é termos o Senhor, o próprio Deus, em nossas vidas. Porque tudo na terra perece. Carros, casas, até o próprio dinheiro, que tem um poder de compra tão grande, você rasga ele e de nada vale. Mas a bênção do Senhor sobre nossas vidas, quando ela repousa sobre nossas cabeças, quando nós somos 100% dirigidos, instruídos pela palavra de Deus, aí não tem como, é impossível que você não cresça, que você não saia do lugar onde você está. Então eu gostaria que neste momento, com as tuas palavras, você entrasse em oração, dizendo a Deus o porquê você está aqui, lembrando que Ele é o foco. Então diga: meu Deus, eu entro na tua presença em oração, porque eu sei que eu preciso do Senhor, eu sei que sem Ti eu não sou, e não posso absolutamente nada, porque se dependesse de mim, eu já teria chegado lá naquele lugar, no lugar mais alto, no lugar da materialização dos meus sonhos e dos meus projetos, há muito tempo. Se dependesse do meu esforço, eu já estaria lá, eu já teria me colocado lá, eu já teria levado os meus familiares para lá, a minha empresa já estaria lá, a minha conta bancária já estaria daquele jeito. Mas não depende única e exclusivamente de mim. Eu preciso do Senhor, porque eu sei o quanto eu sou dependente. Diga a Ele o quanto você precisa dEle, porque se você está aqui nessa noite, é porque Ele permite. Se você consegue respirar, se você consegue andar, se você consegue movimentar o seu corpo, os seus braços, as suas mãos, os seus pés, se você consegue se deslocar da tua casa para vir aqui, se você consegue sair daqui para ir para outros lugares, é porque o Senhor permite. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E se vocês estão aqui nessa noite, é porque vocês foram chamados e vocês atenderam a esse chamado. Então diga: meu Deus, eis-me aqui, conduza o meu coração, conduza o meu espírito. Eu peço que nessa noite, Santo Deus de Israel, o Senhor possa abrir o entendimento de cada uma das pessoas que aqui estão, que o Senhor possa falar ao íntimo dos corações, que o Senhor possa falar à consciência, aos ouvidos, que todos possam sair daqui infinitamente mais abençoados, transformados, que o Senhor possa revelar, meu Deus, aos corações, cada um dos propósitos, cada um dos projetos que o Senhor tem preparado para cada um dos seus, porque como foi, meu Deus, no tempo de Abraão, quando o Senhor tinha planos de destruição, meu Deus, para Sodoma e Gomorra, o Senhor revelou a Abraão antes de tudo. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor revele os planos grandiosos que o Senhor tem preparado para cada uma das pessoas que aqui estão. Na tua palavra diz, meu Deus, que os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos, nos seus planos são muito mais altos do que os nossos. Meu Deus, Davi desejou a recompensa, mas ele recebeu o trono, ele recebeu todo um reino. Meu Deus, Ana orou
orou, ela buscou porque ela queria um filho. O Senhor deu um filho e mais 6, mais 5, e ela ainda, meu Deus, recebeu um dos maiores profetas de todos os tempos. Meu Deus, muitos são chamados para a grandeza, mas muitos acabam ignorando também o chamado do Senhor, por isso não vivem coisas grandes. Meu Deus, de toda a criação, nós somos o verdadeiro foco do Senhor, porque quando, meu Deus, o Senhor criou todas as coisas, o sol, a lua, a terra, a água, os animais, o firmamento, absolutamente tudo, o Senhor disse que ficou bom. Mas depois que o Senhor criou o homem, o Senhor disse que ficou muito bom. O Senhor disse que era maravilhosa essa criação. Meu Deus, de todas as criações do Senhor, nós somos aqueles que o Senhor trata, meu Deus, com foco, com prioridade. Por isso que o Senhor cobra a prioridade de nós, porque em nenhum momento na tua palavra diz que algum problema ficaria acima de nós. Em nenhum momento, meu Deus, na tua Bíblia, de fora a fora, foi dito que animais estariam acima dos homens, o diabo estaria acima dos homens. Não, muito pelo contrário, o Senhor criou absolutamente tudo, e quando o Senhor criou o homem, o Senhor disse que ele estaria acima de tudo, para governar sobre todas as coisas. Então nós temos o poder sobre a miséria, nós temos o poder sobre as dívidas, nós temos poder sobre os problemas financeiros, nós temos o poder, nós temos autoridade sobre as dores, sobre as angústias, depressões. Nós temos poder para mudar absolutamente tudo. Meu Deus, não existe nada que não possa ser transformado. Para o homem pode parecer impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. E na tua palavra diz que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Essa batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. As nossas lutas não são nossas, as lutas são do Senhor. Mas por outro lado, o Senhor não luta sozinho. Quando nós entramos com o nosso 100%, o Senhor entra com o 100% do Senhor, e é nessa hora que um estrondo acontece. Meu Deus, desde já, eu quero declarar que essa noite será uma noite de grandes reviravoltas, que tudo aquilo que não aconteceu nos meses anteriores, vai acontecer nessa reunião, nessa noite. Meu Deus, essa noite ficará marcada como um verdadeiro divisor de águas, que grandes portas sejam abertas, que o Senhor possa favorecer o seu povo, de uma tal forma, que todos sejam impactados com o seu poder, com a sua glória. Meu Deus, e por mais difícil que seja o momento, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam as dificuldades, nós sabemos que o momento não nos define, porque se nós pegarmos, meu Deus, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, todos eles passaram por um momento de luta, antes de alcançar, meu Deus, um grande favor, antes de mudarem a sua história por completo. Quando nós falamos de sofrimento, quando nós falamos de dores, quando nós falamos de momentos de dificuldade, meu Deus, nada mais são do que oportunidades que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para nos favorecer, para nos engrandecer, para nos justificar, para nos colocar por cabeça, por cima, nas posições mais altas, nas posições de destaque. Meu Deus, nós fomos criados para ocupar as posições mais relevantes na sociedade, e quando nós falamos de relevância, nós estamos falando, meu Deus, de grande importância em todos os aspectos. Então eu peço, meu Deus, que nessa reunião, o Senhor possa conduzir absolutamente tudo, que a partir deste momento, que não seja mais eu, mas que seja o Senhor me conduzindo, me direcionando, me instruindo, para os lugares que o Senhor tem preparado para cada um daqueles que aqui estão, e que da forma que eles entraram, que nenhum venha sair com as mãos vazias, que da forma que eles pisaram, meu Deus, aqui dentro dessa igreja, que todos possam sair infinitamente mais abençoados, transformados, revigorados, renovados. Meu Deus, hoje é a noite de colocarmos um fim na esterilidade, essa é a noite para nós colocarmos um fim, meu Deus, em todo e qualquer tipo de aborto, porque muitos têm desejado, muitos têm sentido o gostinho, meu Deus, da vitória, mas na última hora ela morre, e acaba que fica somente nisso, meu Deus, mas não mais. É noite de reviravoltas, é noite de transformação, é noite de acontecer grandes rebuliços, meu Deus, não na vida de um ou de alguns, mas na vida de absolutamente todos que estiverem aqui. Na tua palavra diz que não há quem tenha deixado pai, mãe, filhos, propriedades, terras, que não receba 100 vezes mais, no presente momento, e ainda vida eterna. O que essas pessoas estão fazendo nessa noite, é exatamente isso, deixaram seus lares, seus trabalhos, seus familiares,
então que todos possam receber 100 vezes mais, em comparação a tudo aquilo que eles têm pedido, planejado, ou até mesmo sonhado. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Meu Deus, nós cremos que o Senhor vai nos abençoar sim, mas nosso foco nessa noite é somente o Senhor. Desde já nós queremos repreender todo qualquer tipo de carga, setas, laços, embaraços, armadilhas, todo e qualquer tipo de situação que venha se levantar para tirar o foco do seu povo, roubar, meu Deus, a mente, roubar a consciência neste momento, todo e qualquer tipo de problema, imprevistos, todo e qualquer tipo de armadilha preparada, lançada contra o seu povo, nós quebramos, cancelamos, desfazemos e destruímos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a começar por mim. Antes de qualquer coisa, receba o nosso coração, receba a nossa mente, receba as nossas boas intenções e motivações, porque sabemos que mais importante do que o que, é o porquê de cada um dos nossos desejos. Mais importante é o que está por trás do nosso pedido. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo que temos a certeza que o Senhor vai realizar nessa noite, não para a nossa honra, nem para a nossa glória, mas para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Estão ligadas às suas vitórias? Pegaram o Espírito? Que Espírito é esse? Repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2022, ano da unção, de 10 vezes mais, incomparáveis, assim será, todo o meu mês, todo o meu ano, e toda a minha vida. Você crê nisso? Então assim será. Podem se sentar todos, por favor. Sejam todos bem-vindos. E que essa reunião venha a ser um verdadeiro estrondo, principalmente aqui. Porque se aqui houver uma expansão, tudo vai mudar. Quando nós falamos de planos e projetos, cada um de nós temos os nossos. Só que muitas vezes, nós acabamos perdendo o melhor de Deus, acreditando que nós podemos fazer melhor. O dinheiro, riquezas, é o desejo de todos. Existe uma passagem onde conta a história de um aleijado que ficava parado na porta chamada Formosa, em frente ao templo. Esse aleijado, ele era um mendigo. E todos os dias ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. E na Bíblia diz que durante 40 anos ele fez isso. Então, se durante 40 anos ele foi colocado à porta do templo para pedir esmolas, foi porque ele recebeu dinheiro. Porque se ele não tivesse recebido, ele não teria voltado lá. Ele recebeu dinheiro, só que o dinheiro nunca teve poder para mudar a vida dele, como normalmente não tem. Muitos acabam acreditando que o dinheiro é a solução dos problemas. Mas na verdade, nós somos a solução de todos os nossos problemas. Nós corrigimos aqui, e depois o dinheiro começa a entrar. Uma coisa que todos precisam ter dentro de todos os corações que aqui estão. Repita comigo: eu nasci para a grandeza. Mas não é o seu grau de grandeza, é o grau de grandeza de Deus. Existe diferença? Absurda diferença. Perceba uma coisa. Vamos pegar uma família. Abraão, Isaac, Jacó e Josué. Na vida de Abraão, qual que foi o ponto de virada para ele prosperar, crescer como nunca antes? Qual foi? Saia.
saia do meio da sua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão foi riquíssimo. Perceba que ele foi para um lugar de incertezas, ele não sabia o que iria acontecer, não foi revelado absolutamente nada para ele, ele só saiu. O seu filho, Isaac, qual que foi o ponto de virada na vida de Isaac? Fique na terra que eu te mostrarei. E ele ficou numa terra de fome, numa terra de escassez, uma terra que não produzia absolutamente nada, e ele se tornou um homem extremamente rico. Se nós pegarmos Jacó foi um homem que esteve debaixo de uma liderança terrível. Traduzindo para os dias de hoje, o patrão dele enganou ele, passou ele para trás, só que Jacó foi riquíssimo. José, o rejeitado, o abandonado, o escravo que se tornou governador. Então seja fora do lugar onde você está, seja no mesmo lugar, seja num lugar onde as pessoas te passam para trás, e mesmo você estando dentro de um buraco, Deus te prospera e pronto, acabou, então não tem conversa. E o que define se nós vamos alcançar este nível ou não, é a nossa capacidade de colocarmos em prática absolutamente tudo que tem na Bíblia. Porque quando nós falamos de grandeza, quer saber a proporção de grandeza de Deus? Quando Abraão saiu, ele levou Ló, o seu sobrinho, junto com ele. E o que o Senhor, ou melhor, o que Abraão teve que fazer? Ele teve que ir para um canto e Ló para o outro. Por quê? Porque aquela terra, repita comigo, era pequena demais para comportar os dois. Agora leva isso para a tua vida. Imagine o que é você estar numa cidade, onde a cidade começa a ser considerada pequena demais para o nível da tua empresa, do teu trabalho, dos teus resultados. Se nós pegarmos Esaú e Jacó, aconteceu a mesma coisa. Cada um teve que ir para um lado, porque a terra se tornou pequena demais para os dois homens. Se nós pegarmos José começou a crescer tanto, que começaram a pedir para ele ir embora. Você se tornou poderoso demais, você está grande demais, nós não conseguimos ficar no mesmo lugar que você está. Então repita comigo, Rio Preto vai ficar pequena para mim e para a minha empresa. Esse é o padrão de grandeza que Deus tem preparado para nós. Só que qual que é um dos maiores obstáculos das pessoas chegarem nesse resultado final? Repita comigo, precipitação. Precipitação custa muito caro. Se nós pegarmos a história de Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de comida. Precipitou, perdeu o maior benefício dele. Se nós pegarmos Saul, ele se precipitou e apresentou os holocaustos muito antes da hora. Existe uma passagem que eu não separei para vocês, em Provérbios, que diz o seguinte: toda herança adquirida de forma antecipada acaba não sendo bênção no final. Está escrito exatamente assim? Está escrito exatamente assim. Então essa é a resposta de o porquê muitos ainda não receberam aquelas proporções estrondosas. Porque se Deus te der agora, Ele vai te matar. Se Ele te entregar agora fora de hora, você não vai crescer, não vai ser fonte de alegria. E onde que nós observamos isso com muita clareza? Quem se lembra da história do filho pródigo? O que ele recebeu? Foi bênção no final? Ele terminou muito pior do que os próprios servos do seu pai. O que muitos acabam não entendendo, que o que Deus quer te entregar, Ele quer te entregar para que se torne sólido. O que seria uma coisa sólida? Bate aí na parede para você ver. Dá um soco nesse pilar.
quebra a tua mão, mas o pilar não se rompe. Não faz nem cosquinha. E é exatamente isso que Deus tem preparado para você. Só que mais importante do que vocês vão pedir nessa noite, ou do que vocês já têm pedido, são as suas intenções e motivações do coração. Porque quando Salomão pediu sabedoria, ele não pediu sabedoria para a sua própria vaidade, ele não pediu sabedoria para inflar o seu ego, ele não pediu sabedoria para que ele pudesse crescer em meio aos homens. Ele pediu sabedoria para governar bem o povo de Deus. Muitos acabam tropeçando exatamente no porquê. O porquê sempre vai ter mais peso do que o que nós estamos pedindo. E o que acaba acontecendo na vida de muitos, é que, repita comigo, ciclos tendem a se repetir. Um ciclo só para de se repetir quando você muda. Tudo continua igual enquanto você permanecer igual. Para um novo tempo, é necessário um novo você. Para uma nova história, é necessário novas atitudes. Olha o que diz em 1 Samuel 1, versículo 7. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Repita comigo, todos os anos era a mesma coisa. De novo, todos os anos era a mesma coisa. Porque todos os anos Ana era a mesma pessoa. O que acontece? Eucana, que é o marido de Ana e de Penina, ele tinha tido filhos somente com Penina. Ana era estéril. Ela não conseguia gerar absolutamente nada. Quando nós falamos de esterilidade, existem em várias formas. Gravidez, impedir a gravidez é a mais conhecida, só que ela é a que menos acontece. Porque o maior grau, a maior quantidade de esterilidades na vida de uma pessoa está na parte financeira, na parte emocional, na parte familiar. E o que seria esterilidade? Nós não conseguimos gerar nada de novo. E era exatamente o que acontecia com Ana. Aqui nós vemos uma mulher que fez do problema dela um Deus na vida dela. Porque aqui quando diz, ela chorava e parava de comer. Ela interrompia o mundo dela por conta de uma situação específica. Quando eu disse no início, nós alcançamos tudo aquilo que nós focamos, ela só focava na dor. Ela só focava no problema, por isso aquela era a realidade dela. E todos os anos era a mesma coisa. Todos os anos Penina vinha afrontar ela, vinha humilhar ela, vinha envergonhar ela. Só que nós só vivemos aquilo que nós toleramos. Porque o que seria Penina? Penina seria aquele lugar ou aquele momento que te faz relembrar da tua realidade atual. É mais ou menos assim, para quem está passando por problemas financeiros. Cada vez que você tem que ir no banco, você se recorda da tua triste realidade. Cada vez que você passa o teu cartão e lá consta que não tem fundo, que não tem valores, não tem quantias, não dá para cobrir, é uma penina na tua vida te lembrando da mesma situação que você está preso há muito tempo. Aí eu te pergunto, qual área da sua vida se encontra estéril? Qual área da sua vida que não tem dado frutos? Olha o que diz em Romanos 10, versículo 12. O mesmo Senhor é o Senhor de todos, e repita comigo, e dá das suas riquezas para todas as pessoas, o que está escrito? Que lhe pedem. Só que quando nós falamos de pedido, quando eu contei a passagem, contei a história do aleijado parado na Porta Formosa, ele pediu dinheiro e o dinheiro nunca resolveu o problema dele.
Então existe o pedido certo? Sim, existe o pedido certo. Porque você pode pedir dinheiro, o dinheiro pode entrar e mudar o teu mês. Mas você pode pedir unção de riquezas, e essa muda a tua história. Você pode pedir uma vitória específica. Eu quero fechar com um determinado cliente, eu quero alcançar determinada venda. Ou você pode pedir unção de conquistas. O que seria isso? Tudo que eu me proponho a fazer, cada desafio, cada luta, cada batalha, cada terra. Repita comigo, eu conquisto tudo. Então a partir de hoje, comece a pedir unção de riquezas, unção de conquistas e sabedoria. Porque se o Senhor te entregar e você não estiver pronto para aquilo, da mesma forma que entra, sai, não permanece. Ali, o Senhor Deus apareceu a Isaac, Gênesis 26, e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Repita comigo, por enquanto, de novo, por enquanto, mais uma vez, por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Quando o Senhor disse isso a Isaac, o Senhor antes disse o seguinte: não desça para o Egito, não vá para lá. O Egito naquela época era onde tudo acontecia, era a capital do comércio, do desenvolvimento, era o lugar onde a tecnologia era de um avanço muito maior do que o normal. Os chamados peixes grandes, os maiores, estavam no Egito. Só que o Senhor queria deixar muito claro para Isaac: querido, você vai crescer, mas não é por conta do lugar. O teu crescimento não tem nada a ver com o lugar que você trabalha, não tem nada a ver com a região que você está, não tem nada a ver com isso, e eu vou te abençoar. Só que muitos são apressados, muitos querem dar o passo muito maior do que a perna. Só que o Senhor já deixou claro para Isaac: fique aí por enquanto. Então o lugar que Deus tem em definitivo para você, não é esse. Tem um lugar melhor preparado? Sim. Só que o Senhor, independente se ainda existe um lugar melhor, Ele vai te abençoar na terra onde você está. Ele vai te capacitar no lugar onde você está. Ele vai te promover no lugar onde você está. Só que o Senhor diz: eu vou te abençoar, eu vou estar com você. Só que a bênção e a vitória não são automáticas. Porque Ele se estabeleceu numa terra onde ninguém vendia, ninguém crescia, ninguém não conseguia produzir absolutamente nada. E quando nós nos estabelecemos em lugares como esse, nós não agimos de qualquer forma. Não basta orar simplesmente e, puf, com um passe de mágicas, tudo foi mudado. A oração é importante? Com certeza. É o mais importante? Sim. Até porque se nós voltarmos naquela passagem, onde Moisés ficou no alto do monte, e Josué ficou lá embaixo no campo de batalha, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, orando, agindo a sua fé, Josué vencia. Quando eles abaixavam, ele era derrotado. Existem alguns princípios, e eles já foram falados há alguns meses atrás aqui com vocês, mas nós vamos relembrá-los, porque não existe prosperidade se faltar um desses princípios. Eu respeito 4, 5, 6, 7. Te faltou um, trava tudo. E o primeiro deles é, repita comigo, fidelidade incondicional. Se temor é o princípio da sabedoria, anota aí, fidelidade é o princípio da prosperidade. Quando nós falamos de fidelidade incondicional, a própria palavra diz incondicional. Independente das condições, independente do teu momento, independente se você está bem ou se você está mal, independente se você está em um lugar ou se você está em outro, independente, nós temos que permanecer em fidelidade. Olha o que diz em Deuteronômio 29:9. Sigam fielmente os termos desta aliança,
para que vocês, repitam comigo por favor, prosperem em tudo o que fizerem. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem, não é em algumas coisas, mas em tudo o que vocês fizerem. Olha o que diz em Tiago 1, versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições, repita comigo, continua fiel. Muitos acabam caindo no erro de pensar o seguinte: eu não vou fazer, eu não tenho. Mas acabam não entendendo que não tem porque não faz. Eu nunca vou me esquecer de um testemunho de uma pessoa, ela não está aqui hoje, mas me marcou muito. No período da pandemia, essa pessoa passou por 3 ou 4 meses, onde nenhuma alma viva entrou no estabelecimento dela. Sabe que são 3, 4 meses sem vender absolutamente nada, zerado. E o que aconteceu? Contas começaram a ficar descobertas, algumas coisas começaram a passar, eles já tiveram que escolher o que é prioridade. Eu pago essa e essa fica, eu pago aquela e a outra fica. E nisso, agindo a sua fé, se posicionando com ousadia, com segurança e com muita convicção, o Senhor mandou um cliente. E não foi um cliente normal. Foi um cliente que iria cobrir aqueles meses que ficarão em aberto e ainda ia definir o mês que ele estava. Então nós estamos falando de valores equivalentes a 4 meses de trabalho. Só que, se ele tirasse o dízimo e a oferta, não ia cobrir tudo. Uma parte ia ficar descoberta. Então Deus testou ele exatamente nisso. Eu vou mandar exatamente o valor que ele precisa. Tanto que, depois que ele quitou, ficou 0 a 0. Ele cobriu e não sobrou nada. E ficou assim. Só que ele permaneceu fiel. E o que aconteceu? 2 dias. Após aquela atitude de fé, o Senhor mandou 7 novos clientes, 7 novas vendas, onde todas eram maiores do que aquela equivalente a 4 meses. Por conta do quê? Fidelidade independente das condições. Tá difícil? Estou na fidelidade. Estou muito bem? Também estou na fidelidade. Porque tem mais essa. Quando as coisas começam a acontecer, começa a dar certo, talvez eu não precise fazer. Talvez eu já tenha feito demais. Eu posso seguir em frente. E muitos acabam tropeçando. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, repita comigo, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. E qual que é a vida? Em abundância. Olha por que a fidelidade é tão importante. Segundo princípio, generosidade. Há quem dê, Provérbios 11, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Na tradução viva diz, se tornará cada vez mais rico. Repita comigo, outros retêm. Aqui na outra tradução diz, outros são mesquinhos. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso, repita comigo, prosperará. No trabalho dos Colunas, nós tivemos um testemunho de uma pessoa que está aqui nessa reunião, onde ela foi muito clara no testemunho dela. Depois que ela começou a transbordar na vida das pessoas, muitas portas foram abertas na vida dela. Então, a partir de hoje, qual que é o padrão de comportamento que você vai assumir na tua vida, se você quiser ir para um nível muito mais alto? Seja de 15 em 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, da forma que você quiser, você vai escolher uma pessoa e você vai abençoar a vida dela. Mas eu vou abençoar com o quê? Você quer dinheiro? Sim ou não? Planta dinheiro na vida do próximo e você vai colher dinheiro na tua vida. E quando nós falamos de generosidade, é um sentido muito mais amplo
do que simplesmente entregar algo. Tenha um espírito generoso. Olha o que diz na tradução mensagem, o versículo 25. Quem abençoa os outros é muito abençoado. E na Viva, sim, repita comigo, a pessoa terá sempre mais e mais. Quer mais e mais? Para de reter aquilo que você deveria estar dando. Entenda que quando nós falamos de dinheiro, salário, existe ordem, existe. Primeiro, Deus. O que você recebe? Deus. Segundo, despesas e família. Terceiro, você vai abençoar a vida de alguém. E junto com uma outra coisa que nós vamos falar no decorrer da reunião. Quem estava na reunião que eu disse a seguinte frase: a ordem dos fatores não altera o produto. Na matemática, quem estava? Na lei de Deus altera. Se qualquer uma dessas posições forem trocadas, o resultado vai dar negativo. Olha o que diz em 1 Timóteo 6, versículo 17 ao 19. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Em outras palavras, o dinheiro acaba, o dinheiro some. Imprevistos devoram o teu dinheiro. Então não confie no dinheiro. Sua confiança deve estar em Deus, que provê, repita comigo, ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Entenda que quando nós falamos de grandeza, olha o padrão, Deus provê ricamente. Ele não só te dá o que você precisa, mas como Ele te dá em uma quantidade muito grande. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos, repita comigo, a repartir. De novo, a repartir. Olha o que diz no 19. Desse modo, acumularão tesouros para si. A lógica de muitos é exatamente o contrário. Quanto mais eu reter, quanto mais eu segurar, mais eu vou ter. E a lógica de Deus é, quanto mais você estiver pronto a repartir, quanto mais você for generoso, mais você vai acumular. E detalhe, olha o que diz, desse modo acumularão o quê? Então não é quantidade pequena. Não estamos falando de proporções pequenas. Acumularão tesouros para si, como alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Quem aqui em algum momento da sua vida teve preocupação com o futuro? Levanta as mãos, por favor. Com muita sinceridade. A grande maioria. Quer acabar com as tuas preocupações no futuro? Quer chegar lá na frente com segurança? Coloque isso em prática. Hebreus 13:5. Afastem-se do amor ao dinheiro. Olha o que diz na NAA. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Quando nós falamos, citamos aqueles versículos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não pode ter dois senhores. Todo e qualquer tipo de advertência quanto ao dinheiro, na Bíblia, diz respeito a um momento específico. Repita comigo essa frase e você nunca vai esquecer ela. Eu vou perguntar primeiro. Dinheiro no bolso é bom? Acho que o resto não acha. Dinheiro no bolso é bom? Mas repita comigo. Dinheiro no coração é destruição. Está aí o grande problema do dinheiro na vida da grande maioria. Se as pessoas conseguirem separar, se você conseguir separar o dinheiro daqui, nada te segura. Porque se ele vier para cá, ele está tomando um lugar que não é dele. Ele está assumindo uma posição que não é dele. E muitos, conforme o dinheiro vai entrando, o olhão vai crescendo. E o negócio vai entrando, e o olhão vai ficando maior. E o negócio vai entrando,
o dinheiro não só tomou o seu coração, como ele se tornou o teu coração. E aí está o grande problema. Porque Deus disse, vamos juntos, eu nunca abandonarei você, nem o que está escrito. Sabe o que está falando aqui? Querido, seja generoso sim. Não tenha medo de transbordar, não tenha medo de fazer, não tenha medo de abençoar as pessoas, não tenha medo de fazer absolutamente nada, porque eu nunca vou te abandonar, nunca vou te deixar desamparado, porque muitos, por uma mentalidade de escassez, pelo fato de por muito tempo ter vivido uma realidade mais limitada, o que acontece? É assim que acaba acontecendo na vida de muitos. E se acabar? Quando será que eu vou ter de novo? Será que vai aparecer outro cliente como esse? Será que eu vou ter outros meses como esse que eu tive? Ah, eu não sei, hein? Vou guardar. E é onde as coisas começam a dar ruim. Muito ruim. Por isso, generosidade é um princípio indispensável. Até porque o Senhor está falando, faça, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar sem. Você vai entregar mais, mas eu vou fazer muito mais. Amém? Terceiro, repita comigo, humildade. Quando nós falamos de humildade, a humildade existe em duas formas. Primeiro, humildade entre homens, que seria o óbvio. Não seja arrogante, não seja soberbo, não deixe o seu narizinho empinado depois que as coisas começarem a acontecer. Porque qual que é o grande problema do arrogante, do orgulhoso? O próprio Deus. Porque Deus diz, eu me oponho aos orgulhosos. Então quando nós nos tornamos soberbos, arrogantes, perdemos a nossa humildade, o próprio Senhor começa a nos frear. O próprio Senhor começa a nos travar. O próprio Senhor começa a criar impedimento para o nosso crescimento. A humildade e o temor do Senhor, repita comigo, trazem riquezas. Qual que é a palavra-chave do versículo? Repita comigo, trazem. O que vocês fazem todos os dias? Acordam, trabalham e correm atrás dos teus sonhos, dos seus projetos, de dinheiro, de clientes e assim por diante. A humildade traz até você. Por isso que muitos acabam perdendo tempo em suas vidas. A humildade traz. Você vai continuar trabalhando? Sim. Só que vai chegar mais em comparação àquilo que você deveria estar correndo atrás. Ezequiel, ou melhor, não terminei. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas. Repita comigo, honra. Riquezas com respeito, credibilidade e vida longa. Em outras palavras, por muito tempo. Então você tem crédito com as pessoas, você se torna extremamente próspero e por muito tempo. Os humildes, repita comigo, serão exaltados. Diga isso para a pessoa do seu lado. Os humildes serão exaltados. Nunca se esqueça disso. E por que eu pedi para vocês fazerem isso? Muitos acabam no meio da caminhada perdendo a sua essência. Sabe o que seria a essência? Suas intenções e motivações iniciais. E se você perde isso, você perde tudo. É aquela história assim, por que hoje vocês querem crescer? Ah, porque eu quero ser um grande instrumento no templo, na obra de Deus, porque eu quero cuidar da minha família, porque eu quero dar casas, carros, e o que acontece? No decorrer da caminhada acabam se perdendo, e aquele que era o foco inicial, ou aquela essência, acaba se perdendo. Então não perca a sua essência. Quarto princípio, integridade. Olha alguns sinônimos da palavra integridade. Projeta para eles, por favor. Quando eu sei que eu estou sendo íntegro, quando eu sou leal, honesto, quando eu tenho um espírito de totalidade, eu sou inteiro, plenitude, imparcialidade e justiça
entre outros. Quem anda em integridade, repita comigo, anda em segurança. E por que isso é tão importante? Porque não teria sentido algum você prosperar, crescer, avançar, correndo o risco todo santo dia de perder. Então a integridade, ela torna aquilo que você conquista seguro. É aquele famoso, chega para ficar. Chega sem riscos de eu perder. Chega e eu sei que daqui não vai sair. Só vai sair se o Senhor for enviar coisas maiores. Somente assim. A riqueza que é ganha desonestamente, ou por meio de mentiras, ou sem integridade, acaba logo e é uma armadilha mortal. Você não só fica sem, como te afunda, como te mata. Mata a tua empresa, o teu trabalho, a tua família, o teu negócio. Mata absolutamente tudo. Salmo 84, 11. Ele nenhum bem, repita comigo, ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Parte desses versículos eu usei nas demais igrejas enquanto nós estávamos passando. E a mesma brincadeira que é real, na verdade, que eu fiz nas outras igrejas, eu vou fazer com vocês. Homens, quem tem aquele desejo de conquistar aquele carro importado, um Audi, uma BMW, uma Mercedes, levanta as mãos, por favor. Detalhe, tem que ser V8, tem que ser V6, biturbo. Homens sabem do que eu estou falando, mulheres. Mulheres, quem tem o desejo de reformar toda a sua cozinha, colocar aquela geladeira com 6 portas, que eu nem sei para que serve, aquele micro-ondas mais top, mais bruto, que você quase estala o dedo e ele... Decorar toda a sua casa, o teu quarto, um carro para vocês também, um SUVzão, mulher gosta de SUV, não é? Os carros grandão, carro alto, com a de lombada e valeta. Por que isso é tão importante? Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Sabe tudo isso? Ele não recusa, ele não diz não, você não fica sem, se você viver com integridade. Então, cozinha dos sonhos, repita comigo, mulheres, está chegando. Olha o sorrisão, olha o sorrisão. Quinto princípio, princípio da mordomia. Jeremias 27, versículo 5. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Isto é o que as pessoas devem pensar de nós. Nós somos servos de Cristo e, repita comigo, e administradores. Quando eu disse sobre o dinheiro no coração, o dinheiro se torna problema na tua vida quando você começa a acreditar que ele é teu. Bens materiais se tornam um problema na tua vida quando nós começamos a acreditar, a pensar que eles são nossos. Mas o Senhor diz claramente, tudo isso é meu e eu dou a quem eu quiser. E sabe o que é mais forte? Tudo isso é meu e eu tiro de quem eu quiser. É isso que as pessoas não conseguem compreender. É isso que muitos têm dificuldade. E quando nós falamos de administradores, o que envolve um bom administrador? Se nós pegarmos a história de José, José claramente ficou marcado por uma ótima administração. Um homem que sabia lidar com dinheiro. Isso é importante? Isso é crucial. Por quê? A parábola dos talentos deixa tudo claro. Quem se recorda da parábola dos talentos? A um homem deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5. Mas sabe o que está escrito depois disso tudo? O Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Então Deus nunca vai te dar algo que você não é capaz de administrar. Deus nunca vai te dar algo que você não é capaz de lidar com isso. Deus nunca vai te dar algo que possa te matar. E sabe por quê? Por amor a você. Por amor a todos nós. Conforme José foi crescendo, conforme ele foi avançando,
Quando ele estava no período de escravidão dele, o senhor dele começou a entregar tudo nas mãos dele para ele poder lidar. Ele começou a administrar, ele começou a cuidar, ele começou a fazer aquele lugar prosperar. Ele levou um grau de administração e organização extremamente alto. Só que um dos principais testes de José foi quando a esposa de Potifar veio até ele, encantou ele, tentando forçar uma situação para que eles tivessem relação. E qual foi a reação de José? O meu senhor colocou tudo nas minhas mãos. O meu senhor colocou tudo para administrar. Ele confiou a mim, mas a senhora ele não me deu. A senhora é do meu senhor. Então o que envolve um bom administrador? Um bom administrador, repita comigo, um bom administrador não toca naquilo que é do seu senhor. Isso pode ser palpável, isso pode ser uma pessoa, isso pode ser o tempo. Não toque naquilo que é de Deus, não toque nas pessoas que envolvem o que Deus determina e planeja, e não toque no tempo de Deus. E esse último é o mais afetado. Porque de todas as coisas, qual que é o primeiro lugar que as pessoas mexem? É no tempo de... Se vocês estão dizendo. Mas infelizmente é. Então uma boa administração começa por aí. Além disso, exige-se dos administradores que eles sejam o quê? Qual foi o primeiro princípio? Então nós começamos com fidelidade e terminamos com fidelidade. Então tudo se baseia no quê? Fidelidade a Deus, fidelidade aos nossos senhores, fidelidade a quem está acima de nós, patrão, gerente e assim por diante. Esses são 5 de muitos outros princípios que precisam ser respeitados. Existem muitos outros. Porém, se você colocar em prática cada um deles, repita comigo, ninguém me segura. Ninguém. Ninguém. De verdade? Nem mesmo Deus. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar a palavra dEle. Então se Ele disse, se você fizer, você vai colher. Então se você fizer, Ele não vai poder te impedir de colher. Você vai colher. Só que existem outros fatores que englobam a prosperidade. Vamos para o dia a dia agora, para a parte prática. Os 2 versículos a seguir, que eu vou ler, eles estão em lugares totalmente diferentes. Um no Antigo Testamento, outro no Novo. Só que eles andam de mãos dadas. Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor, Deus, repita comigo, traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Pronto, acabou, é só orar, fechou, definiu tudo, já era. Posso sair e comprar tudo que eu tenho desejo. Deu. Olha o que diz em Colossenses 3, 25. Ser um seguidor de Jesus não cobre, repita comigo, o serviço mal feito de vocês. Então nós temos a responsabilidade de sermos bons naquilo que fazemos? Temos. Porque ser bom te torna uma opção no mercado de trabalho, entre as empresas. Ter a bênção de Deus faz de você a exceção. E muitos acabam ignorando ambas as coisas. Quem aqui já teve alguma experiência negativa com qualquer profissional de qualquer área? Levanta as mãos, por favor. Você voltou a contratar esse profissional de novo? Então ele deixou de ser uma opção para você, não foi? Então é isso que acontece. Então nós temos que buscar qualidade? Sim. Nós temos que buscar qualidade no atendimento? Sim. No produto? Sim. Conhecimento? Sim. Nós temos que montar uma bela estrutura. Bela estrutura não é estrutura grande, e sim organizada. Sim.
temos que fazer absolutamente tudo isso. Porque se você não for bom, você vai rachar de orar. Por exemplo, se o teu ramo, sei lá, é comida. Se você vai orar, vai orar, vai orar. Mas se tua comida for ruim, as pessoas não vão comprar. Vocês comem comida ruim? O que acontece quando vocês comem? Dá aquela disfarçada no papel, né? E joga fora. E nisso muitos acabam perdendo muitas oportunidades dentro do teu comércio. Então, ter qualidade, repita comigo, é obrigação. Não é que nem, por exemplo, as pessoas quando dizem, ele é honesto, ele é sincero, ele é fiel. É obrigação. Qualidade também é obrigação para quem quer alcançar a grandeza. Se você quer ficar na mediocridade, continue sendo medíocre. Filipenses 4, versículo 11 e 12, e esse pega muita gente. Vamos lá. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Repita comigo, sei viver na necessidade e também na fartura. E o que acontece com a grande maioria das pessoas? Elas não sabem viver dentro das suas realidades. Tendo pouco, quer viver como se tivesse muito. Quando tem muito, quer viver como se tivesse muito mais. E aí que entra loucuras. Dívidas, nome suja. Aí fica aquela sensação assim, nunca estou crescendo. Você recebeu aumento salarial? Sim, mas eu nunca estou crescendo. Nunca saio do lugar. Patino, e assim por diante. Então, o primeiro passo, aprenda a viver dentro da tua realidade. Se você precisar financiar um negócio e fazer loucuras e loucuras, entenda que eu não estou falando de passo de fé, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa totalmente diferente. Eu ainda cito como exemplo, uma pessoa que nós atendemos há cerca de uns 5 anos atrás, a pessoa estava passando por momentos extremamente delicados dentro da empresa. E o que acontece? A pessoa me assume o financiamento de um carro importado, onde ela estava pagando R$ 4.500 todo santo mês. Ela não podia. Mas isso é viver fora da realidade. Nós começamos a história de Isaac dizendo, por enquanto você vai ficar aí. Não quer dizer que você não vai chegar lá. Não quer dizer que você não vai poder comprar. Não quer dizer que você não vai viver. Não quer dizer que você não vai viajar. Não quer dizer que você não vai comprar o carro. Não quer dizer que você não vai morar naquela determinada casa. Mas tudo tem hora. A herança, de forma antecipada, não é bênção no final? A compra também de forma antecipada, não é bênção no final. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Olha o que diz em Provérbios 21, versículo 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, repita comigo, prosperará. Planejamento. Organização pessoal. Saiba o quanto você vai gastar. Saiba onde você vai gastar. Saiba se naquele mês você pode gastar. Saiba no que você vai investir, porque a Bíblia também fala sobre investimento. Na verdade, a Bíblia fala de tudo que vocês pensarem. Então, quem planeja bem e trabalha com dedicação. Sabe o que quer dizer dedicação? Não é do dia para a noite. Ninguém acontece a grandeza. Todos alcançam a grandeza. É uma subida. Você vai, até que você chega lá. Quem se apressa e toma atalhos, repita comigo, fica pobre. Esse é o famoso desejo de querer pular processos. José foi um dos maiores. Só que ele não pôde pular atalhos. Ele não pôde pegar nenhum tipo de atalho. Ele teve que passar, ele administrou ali, depois ele foi administrar na casa do seu senhor, e depois foi, aí ele chegou lá. Aí o finalmente aconteceu. Provérbios 21, versículo 20. Na casa do sábio, há comida
e azeite armazenados. Mas o tolo, vamos juntos, devora tudo o que pode. Vamos achar um equilíbrio no raciocínio do início com o de agora. Nós temos que abençoar a vida das pessoas? Nós temos que ter o espírito generoso? Sim, mas não faça loucuras. O brasileiro, eu creio que seja brasileiro, ou o ser humano de uma forma geral, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas creem, acreditam. Se eu ganho 3 mil reais por mês, então eu tenho que gastar os 3 mil reais por mês. Se eu ganho 5 mil reais, então eu tenho que fazer de tudo para gastar os 5 mil reais naquele mês. Eu vi que eu paguei todas as minhas contas. Eu vi que eu sanei absolutamente tudo. Falta uma semana para fechar o mês e você já recebe na semana seguinte. Tem 1.000 reais que sobrou. Começa a dar aquela coceira. Ai, deixa eu ver um negócio desnecessário para eu comprar aqui que eu não estou achando. Vou comprar. Entenda que prosperidade não é somente entrar mais. Mas repita comigo, também é sair menos. Ou melhor, sair o necessário. Por quê? Quem ganha 5 mil, se você viver uma vida de quem ganha 6 mil, você vai viver com a corda no pescoço. Preocupado, ansioso, endividado. Se você tiver um aumento salarial, você ganhar 10 mil reais, mas se você viver como se você estivesse ganhando 11 mil reais, vai parecer que não aconteceu absolutamente nada, você está vivendo a mesma vida, os mesmos resultados, e você nunca está prosperando. Quem aqui é Gastão? Aqui levanta as mãos, por favor. Com muita sinceridade. Então, deixe de ser Gastão. Porque Deus não, entenda uma coisa. Repita comigo. Deus não me dá algo para eu queimar. Ele não vai te dar algo para você torrar. Ele não vai te dar algo para você fritar. Ele não vai te dar algo porque se você fritar, você vai ficar frito junto. Os problemas vão chegar. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Olha o que diz em Provérbios 13, versículo 11. Mas quem o ajunta aos poucos, repita comigo, terá cada vez mais. Sabe onde isso fica muito evidente na minha vida? Vou compartilhar com vocês. Quem tem o hábito da moedinha aqui? Levanta as mãos, por favor. Guardar todas as moedinhas. Gente, não acredito. Então eu vou falar para vocês. Sabe aqueles 25 centavos, aqueles 50 centavos, a moeda de R$1, sabe aquela moedinha de 5 centavos, que ou você vê ela lá, vou comprar uma bala. Você despreza? Nós temos um hábito lá dentro de casa, isso há anos e anos e anos e anos. Toda moedinha que entra, a gente guarda. Sabe o que acontece? Quando nós vamos visitar a mãe da minha mãe, que mora longinho, nós não temos que nos preocupar com pedágio, nós não temos que nos preocupar com combustível, nós não temos que nos preocupar com as despesas da viagem, uma coisa ou outra. Sabe por quê? A moedinha multiplicou 100 vezes mais. Então, de pouco a pouco, você alcança resultados estrondosos. Isso que eu estou falando de moedinha. Mas se você guardar um pouco mais, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, e assim por diante. Então, anotem na agenda. Não despreze as moedinhas. Mas de pouco a pouco, repita comigo, ajunta-se uma fortuna. Uma o quê? Um bocadão. Por que eu passei por isso tudo e ainda teria mais um bocadão de coisa? Mas a gente não tem tempo. Quando Isaac se estabeleceu naquela terra, era uma terra de fome, de dificuldades, de grande sofrimento e de miséria. Se ele não colocasse tudo isso aqui em prática, ele iria fracassar. Se ele vivesse de forma desenfreada, se ele não tivesse controle sobre as contas, se ele não vivesse dentro da realidade dele, se ele não fosse generoso, se ele não fosse fiel,
ele teria fracassado de uma forma terrível. Ele estava em um lugar onde o lugar não era bom. Só que nem por isso ele ficou questionando, nem por isso ele ficou murmurando, nem um momento ele ficou se lamentando. Não, mas eu queria estar lá no Egito, eu queria que as coisas estivessem diferentes. Não, muito pelo contrário. Olha o que diz em Gênesis 26, versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra. Então ele não ficou de braços cruzados. Ele saiu para a ação, ele saiu para trabalhar, ele saiu para se esforçar, ele foi perseverar, porque ele sabia que o Senhor ia abençoar, mas não seria assim, automático. A bênção de Deus é estrondosa, mas ela não acontece sozinha. Quem aqui conhece o ramo do direito? Levanta as mãos, por favor. Quem lembra ou conhece daquele princípio, chamado princípio da inércia? O que seria ele, para quem se lembra? Ninguém se lembra? Oi? Nós precisamos provocar o sistema judiciário. Não é automático. Você tem que gerar uma ação, você tem que ter uma atitude, você tem que dar o pontapé inicial, porque a justiça não acontece sozinha. Sabe aquela frase, acho que todos já ouviram, a justiça não socorre os que dormem? É exatamente isso. Se você não se posiciona, se você não sai para trabalhar, se você não se posiciona espiritualmente, nada vai acontecer no automático. Provérbios 14, versículo 13. Todo trabalho árduo traz proveito. Na NVT diz, todo trabalho árduo traz lucro, mas o só falar leva à pobreza. Então não chore pelo leite derramado. Não se questione do lugar onde você está. Não reclame das suas condições atuais. Se levante e trabalhe para mudá-las. Se levante, ousadia, persistência, perseverança. Porque aqui fica muito claro, qualquer trabalho traz lucro. Repita comigo, qualquer trabalho traz lucro. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus. Se ele não mente, então é porque acontece. Qualquer trabalho, por mais humilde que seja, dá lucro. Mas quem fica só na conversa, acabará na pobreza. Como ele não ficou na conversa, ele partiu para a ação, ele foi trabalhar, ele foi se esforçar. Olha o que aconteceu, olha o resultado dele. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou, repita comigo, riquíssimo. Sabe no lugar onde ninguém estava crescendo? Ele cresceu. Sabe no lugar onde todo mundo fracassou? Ele não fracassou. Sabe no lugar onde ninguém estava conseguindo vencer, conquistar, avançar? Ele conseguiu absolutamente tudo. E depois que isso foi acontecendo, ele foi se tornando poderoso, ele foi crescendo, ele foi avançando. O que aconteceu? Pediram para ele ir embora. Vai embora, não fique aqui. Você se tornou poderoso demais. Só que um homem que confia em Deus, ele realmente confia em Deus. Porque o que poderia acontecer aqui? As coisas começaram a dar certo. Parece que a terra não era tão ruim assim. Parece que a terra não era terra de seca. Parece que a terra não era terra de fome. Então eu quero ficar aqui. Não, mas quando ele saiu sem nenhum tipo de preocupação. Porque o Deus que faz uma vez, repita comigo, faz quantas vezes forem necessárias. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam. Sabe o que aconteceu aqui? Imprevistos. Deus te manda para uma jornada, para uma caminhada, que ela não é simplesmente linha reta. Você só vai atravessar e nada vai acontecer. Vão ter os obstáculos, vão ter as lutas, vão acontecer os imprevistos. Mas o que muda em relação ao espírito dele de antes? Absolutamente nada. O que deu certo na primeira vez é o que daria certo de novo. E olha o que diz em Eclesiastes 9:10. Portanto,
Tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder. E com prazer. E o que está escrito no final? Somente assim. Se for na molezinha, se for no passinho lento, se for na preguicinha, não vai acontecer absolutamente nada. Essa é a nossa única chance. Se coloque de pé todos, por favor. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, repita comigo, agora o Senhor nos abriu espaço para prosperarmos. Agora diga isso para você, vamos juntos. Agora o Senhor abriu espaço para eu prosperar. Ele foi para um poço, ele desentulhou. O que aconteceu? Imprevistos. Os pastores de outra pessoa começou a discutir com ele. O que ele fez? Outro poço. A mesma coisa, teve problemas. Só que muitos, se não param no primeiro poço, param no segundo. Qual que é o poço que vai frutificar em nossas vidas? Vamos mudar. Qual é o dia das nossas vidas que vai chegar aquele agora? Nós não sabemos. Por isso nós não podemos parar. Por isso nós não podemos nos entregar. Por isso nós não podemos aceitar uma realidade como definitiva. A primeira leitura que nós fizemos foi sobre Ana. Ana, por muitos anos, foi estéril. Ela não conseguia gerar absolutamente nada. Pode ser que você não queira gerar um filho, mas vocês têm muitos sonhos a serem gerados. E essa é a pior forma de esterilidade que existe. Quando os seus sonhos, quando não é estéril, sabe o que acontece ainda? Repita comigo, abortam. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que seria o aborto? O aborto nada mais é do que aquele, você sente o gostinho, você sabe que está acontecendo, você está vendo as coisas caminhando, mas morre. Então você fica com aquele sentimento de quase foi. E a vida de muitos se baseia nessa triste realidade. E nós estamos aqui nessa noite para colocar um fim em todo e qualquer tipo de aborto, todo e qualquer tipo de esterilidade. Não é a terra que define o que você vai viver, mas sim o que você faz dentro dessa terra. Olha o que diz na NVT. Vamos juntos. Finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. E hoje, vamos juntos, e hoje é o meu finalmente. Finalmente não é aleatório. Não existe finalmente com coincidência. Todo finalmente é fruto de um conjunto de atitudes. Ninguém tropeça, sucesso. Ninguém cai de paraquedas, riquezas, prosperidade. O que aconteceu com ele não foi aleatório. Deixa eu te perguntar. Para vocês, quando Isaac se estabeleceu naquela terra, a condição financeira dele era boa ou não era tanto? O que vocês acham? Quem acha que ela era boa, levanta as mãos. Quem acha que ela não era boa, levanta as mãos. Quem não acha nada, levanta as mãos. A condição dele era ótima. Olha o que diz em Gênesis 25. Abraão deixou, repita comigo, tudo, de novo, tudo o que tinha para Isaac. Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida. Enviou-os para longe de Isaac para a terra do Oriente. Por que Isaac recebeu tudo? Porque ele era chamado de o filho legítimo.
Você precisa se fazer um filho legítimo de Deus. E quem são os legítimos? Aqueles que colocam todos aqueles princípios lá do início em prática. Aí deixa eu te perguntar, me responda com muita sinceridade, e eu tenho a certeza que todo mundo vai errar. O que Deus pode te dar? Faltou convicção aí. O quê? Não entendi. E se eu te falar que não? Foi Deus que deu tudo a Abraão, correto? E Abraão deu tudo a quem? Então automaticamente foi Deus que deu tudo a? Então ele tinha tudo. Só que na mesma terra, tendo tudo, ele colheu 100 vezes mais. Então repita comigo, eu vou receber tudo e muito mais. É assim que Deus trabalha. Por mais que tudo simboliza a grandeza, tudo simboliza um limite. Sim ou não? Porque parece, chegou ali, eu tenho tudo. Não, e Deus deixou claro, eu vou te dar tudo, e Ele ainda deu muito mais. Porque olha o que aconteceu, nesse mesmo ano, a colheita de Isaac foi enorme, vamos juntos, foi enorme. De novo, foi enorme. Bota mais força aí, foi enorme. 100 vezes o que tinha semeado, isto porque o Senhor o abençoava. Nesse mesmo ano, Isaac teve colheitas abundantes. Repita comigo, cada semente rendeu 100 vezes mais, porque foi abençoado pelo Senhor. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Cada dia trabalhado vai render 100 vezes mais. Cada cliente que você receber, você vai receber 100 vezes mais. Para cada mês trabalhado, 100 vezes mais. Para cada dia de esforço, para cada negócio, para cada venda fechada, 100 vezes mais na tua vida. Porque é isso que Deus tem para você. Deus não te chamou para ser pequeno. E ficou muito claro depois de tudo que nós lemos. Eu gostaria que você fechasse os olhos, por favor. Comece a refletir em tudo que vocês ouviram e comece a comparar com a tua vida. Em relação à tua vida, onde você detectou que você está pecando, você está falhando? O que está sendo um causador dessa esterilidade na tua vida? Quando nós falamos de esterilidade, Ana venceu a esterilidade e gerou aquele que era o maior desejo, o maior sonho dela. Sara era estéril e ela gerou aquele que era o maior desejo, o maior sonho dela. Rebeca era estéril, também gerou um grande sonho. Raquel era estéril e também gerou um grande sonho. Então a esterilidade é somente uma oportunidade de Deus manifestar a glória dele na tua vida. Deus está te chamando hoje para viver glórias muito maiores. Deus está te chamando para te tirar dessa realidade. Ele está te separando para que você viva aquilo que você nunca viveu, para que você desfrute daquilo que você nunca desfrutou. Ana estava escrava da mesma realidade há muitos e muitos anos. Só a partir do momento que ela se posicionou de uma forma diferente, que ela viveu algo novo, tudo vai continuar igual se você continuar igual. Se você se tornar uma pessoa diferente, tudo será diferente na sua vida. Então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, pedindo ajuda a Deus. Diga, meu Deus, me ajude a desenvolver. Eu quero essa fidelidade incondicional, eu quero permanecer em fidelidade, independente das ocasiões, independente do momento, independente das lutas, independente das minhas batalhas. Meu Deus, eu vou permanecer fiel sim, eu vou permanecer fiel. Se você precisa assumir que até hoje você não foi de corpo, alma e espírito, então diga a Deus, Ele está buscando sinceridade. Então declare, fala, meu Deus, por muito tempo eu não fui fiel, mas hoje eu quero ser fiel, hoje eu quero ter essa fidelidade. Meu Deus, por muito tempo eu
eu fui uma pessoa mesquinha, por muito tempo eu fui uma pessoa avarenta, por muito tempo eu fui uma pessoa com a mentalidade escassa, por muito tempo eu segurei, não acreditando que eu poderia receber muito mais, mas na verdade o Senhor é uma fonte inesgotável. Então faça de mim uma pessoa altamente generosa. Declare isso: eu vou ser generoso no meu trabalho, eu vou ser generoso com Deus, eu serei generoso na minha família, eu serei generoso para com o próximo. Meu Deus, não me permita perder a minha essência, que eu possa manter a minha humildade. Declare isso: me ajude a manter a minha humildade, me ajude a manter a minha humildade. Meu Deus, não me permita me tornar uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, não, muito pelo contrário, que eu possa, meu Deus, continuar do mesmo jeito do qual o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para ser grande, mas com o Espírito. Eu sei que se o meu espírito for mudado, eu não serei grande. Peça, diga, fala: meu Deus, eu quero um espírito íntegro, eu quero ser uma pessoa diferente. Por muito tempo eu não fui pleno, por muito tempo eu não fui inteiro, por muito tempo eu não fui 100% honesto, por muito tempo eu agi da forma que eu queria, por muito tempo eu me posicionei da forma que eu queria, por muito tempo eu me entreguei pelas metades, mas hoje eu me entrego. Declare isso de corpo, alma e espírito: eu dou o meu melhor para o Senhor, porque eu sei, meu Deus, que não existe nada que o Senhor não possa fazer, e tudo aquilo que eu tenho, diga, isso é do Senhor. A minha empresa é do Senhor, os meus clientes são do Senhor, a minha casa é do Senhor, os meus veículos são do Senhor, a minha família é do Senhor. Eu sou apenas um administrador daquilo que o Senhor vai me entregar, daquilo que eu vou viver. Eu sei que o Senhor vai fazer com que eu viva, meu Deus, o sobrenatural, e nessa mesma terra, declare isso: na mesma terra onde eu fracassei, eu serei honrado, na mesma terra onde eu sofri, eu serei justificado, no mesmo lugar onde eu fui derrotado, declare isso: eu serei colocado por cabeça sim, e isso não está em negociação. Eu fui chamado para grandeza, o Senhor não pode negar a tua palavra. Então se eu estou aqui, se eu estou me posicionando, é porque eu vou viver um tempo muito melhor do que qualquer outro que eu tenha vivido. Declare como será o seu ano. Nesse mesmo ano, o que você vai colher 100 vezes mais? 100 vezes mais clientes, 100 vezes mais faturamento, 100 vezes maior o teu lucro, 100 vezes maior o teu salário, 100 vezes maior o quê? Então declare sem parar: apresente a tua vida, apresente a Deus o que você vai viver. Declare: meu Deus, eu vou viver, eu não abro mão da grandeza, eu não abro mão da materialização dos meus sonhos e projetos, eu não abro mão daquilo que o Senhor tem preparado para mim, eu não abro mão daquilo que o Senhor tem separado. Meu Deus, Ana pediu Samuel, e o Senhor entregou Samuel, e Samuel foi muito mais do que ela pediu. Eu sei que o Senhor tem muito mais do que eu tenho pedido, eu sei que aquilo que o Senhor tem preparado para mim é muito maior do que aquilo que eu tenho pedido. Eu sei que os seus planos, declare isso, os seus planos são muito maiores do que os meus. Eu sei que aquilo que o Senhor tem preparado para mim é muito maior do que eu possa imaginar. E declare: essa cidade vai ficar pequena para mim, essa cidade vai ficar pequena para mim, o meu quarteirão vai ficar pequeno para mim. Eu vou me tornar o maior, eu vou me tornar a verdadeira referência no meu ramo, eu vou marcar essa cidade, eu vou marcar essa região, porque eu vou impactar. Eu não serei como qualquer um, eu vou ser grande. Diga isso: as pessoas podem estar fracassando lá fora, eu não vou fracassar. As pessoas podem estar sofrendo lá fora, eu não vou sofrer. Muitos podem estar sendo humilhados, eu não serei humilhado. Muitos podem estar perdendo clientes, eu vou ganhar clientes. Muitos podem estar retrocedendo, declare isso: eu não vou retroceder, eu vou avançar para lugares que eu ainda não tinha chegado. Comece a declarar qual é o lugar que você vai chegar, quais são os clientes que você vai alcançar, qual que é o padrão de vida que você vai viver, qual que são as vitórias que você vai alcançar. E seja detalhista, porque o nosso Deus é um Deus detalhista, Ele opera em cima dos detalhes, e hoje Ele está te dizendo o que você quer que eu lhe faça. Então peça sem medo de pedir grande, porque Ele dá de todas as suas riquezas a todos que lhe pedem, todos aqueles que pedirem. Então diga: meu Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero sair dessa realidade. Meu Deus, que a obra das minhas mãos venha prosperar, que a obra das minhas mãos venha dar grandes frutos, que a minha vida, meu Deus, venha dar muito mais
mais frutos. Começa a declarar: cada um cliente que eu tiver, Ele vai me dar, vai me proporcionar 100 vezes mais. Para cada dia trabalhado, eu vou receber 100 vezes mais. Para cada mês trabalhado, 100 vezes mais. E esse ano vai ser disparado o melhor ano da minha história. Declare isso: esse será um ano incomparável, um ano estrondoso, um ano poderoso, um ano onde ficará marcado, meu Deus, como o melhor ano de toda a minha história. Declare: um dia será melhor do que o outro melhor do que o outro, o outro melhor do que o outro. Eu terei um mês superior ao outro. E quando chegar no dia 31 de dezembro, declare isso como ato de fé: esse será o melhor ano da minha vida. Quando eu chegar no dia 31 de dezembro, eu poderei dizer com todas as letras, com convicção, com segurança: esse foi disparado o melhor ano da minha história. Esse foi o ano das maiores conquistas. Esse foi o ano dos maiores avanços. Esse foi o ano onde eu cresci, meu Deus, como nunca antes. Eu creio no seu poder, eu creio no seu agir. Comece a declarar: não importa onde eu estou, eu sei que eu vou crescer neste lugar. Se eu tiver que sair, eu vou sair, mas eu também vou crescer, mesmo que pessoas me passem para trás, assim como Labão fez com Jacó. O Senhor não vai me deixar ser prejudicado, não, muito pelo contrário. Comece a falar: Senhor, faça uma transferência de riquezas, tire das mãos dos ímpios e coloque nas mãos dos justos. Muitos estão lá fora, mas eu estou na tua casa, eu estou aqui dentro. Então, meu Deus, que eu possa receber medidas que eu ainda não tinha recebido, que eu possa receber tudo aquilo que eu não recebi, que sonhos venham ser materializados. Apresente os seus sonhos, apresente os seus projetos, o que ainda não se materializou, o que ainda não se concretizou, e declare: meu Deus, eu quero a materialização. Eu vou alcançar, meu Deus, a minha casa própria, eu vou alcançar a casa dos meus sonhos. Meu Deus, eu quero a materialização. Meu Deus, eu vou receber os meus veículos, eu vou alcançar a minha empresa, eu vou ser dono do meu próprio negócio. Diga isso. Se você deseja uma promoção, então declara: eu serei promovido, eu vou ocupar os cargos, as posições mais importantes. Eu não fui chamado para fracassar, você não foi chamado para fracassar, você não foi chamado para sofrer, você não foi chamado para viver uma vida limitada, você não foi chamado para chorar aqui assim como Ana chorou. Não, você tem que se levantar. Se levante no Espírito, diga isso: meu Deus, eu estou me levantando no Espírito, porque a minha vida vai ser mudada por completo. Eu estou me levantando para nunca mais cair. Eu estou me levantando para viver algo novo, algo poderoso, algo incomparável. Eu estou me levantando e os meus inimigos vão cair. À medida que eu cresço, o mal vai continuar a cair e eu só vou avançar. Estenda suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e declare neste lugar que haja uma diferença. Diga o nome do lugar, diga o número, diga o nome da rua, diga o bairro e declare, fale: meu Deus, neste lugar vai haver uma diferença. Neste lugar, por mais que hoje seja uma terra seca, por mais que seja uma terra morta, por mais que seja uma terra estéril, eu quero declarar que esse lugar venha ser um lugar de vida, um lugar de abundância, um lugar de prosperidade, um lugar de grande crescimento, um lugar onde ficará claro a diferença daqueles que te servem para aqueles que não servem. Esse lugar ficará marcado, meu Deus, como lugar de vitórias. Abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o teu trabalho, abençoe teus funcionários, abençoe a vida do teu patrão, abençoe a vida dos teus clientes e declare, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dos meus clientes, para que eles possam ser instrumentos na minha vida. Abençoe cada um da tua família, abençoe a tua esposa, abençoe teu marido, abençoe teus filhos, abençoe teus pais, abençoe quem quer que seja, que faça parte da tua rotina, do teu dia a dia. Abençoe a vida dela e declare como será a vida dela. Declare, fale: essa pessoa vai viver um ano poderoso, um ano incomparável. Tudo que vier às mãos dela vai prosperar, vai dar certo, vai frutificar, vai crescer. Vamos sair deste lugar, eu junto com todos aqueles que fazem parte da minha vida, nós vamos sair, nós vamos vencer essa realidade, nós vamos vencer esse momento. Volte à sua posição original, por favor. Olhe para cá um instante. Salmo 113, projeta para eles. Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Então, por conta de vocês, por conta de cada um de vocês, Ele olha para saber o que está acontecendo. Parece que vocês têm passado desapercebido.
Muitas vezes, nós confundimos o silêncio de Deus com o não agir de Deus. Mas sabe qual que é a diferença de Deus para o homem? Sabe aquela história de que você não pode contar algo para alguém, porque se você contar, a chance de dar errado é muito maior? Sim ou não? Deus não cai nessa burrice. Ele não te revela antes da hora. Mas não significa que Ele não esteja trabalhando. Ele está fazendo. E qual que é a melhor parte? Deus só se envolve em grandes obras. Não existe obra pequena. Então o que Ele tem preparado para você é muito grande. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. Então Ele te tira da realidade e coloca ao lado de pessoas importantes. Mas não simplesmente de companhia. Você se tornando uma pessoa importante. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, você que ainda não viveu aquele sonho maior, vocês que ainda não viveram aquela materialização, sabe aquele sentimento de que algumas coisas têm acontecido, mas existe aquele algo que ainda não aconteceu. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue, repita comigo, alargue o lugar de sua tenda. O que é isso? Você vai precisar aumentar os teus territórios, você vai ter que aumentar a tua capacidade, porque o que está chegando é muito grande. Estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique as cordas e firme suas estacas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Repita comigo, eu não sofrerei vergonha, nunca mais. Não tema o constrangimento. Quando nós falamos de constrangimento, quem já passou por um constrangimento no que diz respeito à área financeira, sabe o quanto é ruim. Você não será humilhada. Você, repita comigo, eu esquecerei a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação. Isaías 66, versículo 9. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não faria nascer? Qual que é a resposta de Deus? Não, jamais. Ao longo dos dias, dos meses, no decorrer de todo esse ano, sabe o que vocês estavam fazendo? Processo de gestação. Sabe por que as coisas não acontecem de uma vez só? Mulheres, o que aconteceria se Deus colocasse de uma vez só uma criança de 50 e tantos centímetros, 3, 4 quilos dentro de você, agora? O que ia acontecer? Ia te machucar, ia te matar, ia matar teu sonho. Então, o processo de gestação nada mais é do Senhor preparando o seu sonho e Ele preparando você. Repita comigo, hoje é noite de nascimento. Tudo aquilo que ainda não nasceu, repita comigo, vai nascer nessa noite. De hoje não passa. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não, jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. E por fim, vocês, aponte para a pessoa do seu lado e diga, Ele está falando de você.
Agora vire para o outro lado e diga: ele está falando de você. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Repita comigo: eu serei mais abençoado do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril. Então tudo que você se propuser a realizar, terá vida. Vai acontecer. Chega dos quase. Parece que está acontecendo, puf, se perde. Não. Chega de esterilidade. Chega de aborto. Chega de morte. Chega de perder. Nunca mais. Deus tem coisas grandiosas preparadas para vocês. Então, como ato de fé, porque precisa de fé mesmo, agradeça a Deus por tudo que Ele te entregou nessa noite, e seja detalhista. Agradeça pela quantidade de clientes, agradeça pelo faturamento, agradeça pela tua conta estar naquele determinado valor, agradeça pela tua casa, agradeça pelo teu trabalho, agradeça pelos teus negócios, agradeça pela tua vida, agradeça pelas vitórias, agradeça pelas conquistas, agradeça por um ano poderoso, agradeça porque vocês receberam tudo e muito mais. Diga isso: eu agradeço porque eu sei que eu recebi tudo e muito mais. Eu agradeço porque eu recebi tudo e muito mais. Eu agradeço porque esse foi disparado o melhor ano de toda a minha história. Eu agradeço porque nesse ano o Senhor me surpreendeu como nunca antes. Eu te agradeço porque eu não vou fracassar. Eu te agradeço porque eu já venci. Eu te agradeço porque eu já fui favorecido. Eu te agradeço porque o Senhor já me justificou. Eu te agradeço por todas as minhas vitórias em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu quero determinar um ano poderoso, um ano sem igual. Eu determino que essa esterilidade venha acabar de uma vez por todas. Que aquilo que era a causa de mortes, de abortos na tua vida, eu estou colocando um basta nisso, e eu dou uma ordem que caia por terra, cada um desses causadores, cada um desses problemas, cada um desses sentimentos e pensamentos, não tem mais poder, não tem mais influência, não tem mais autoridade sobre a sua vida. Eu quero determinar que vocês possam receber o sobrenatural de Deus, que vocês possam gerar novos filhos, novos sonhos, novos projetos, e que esse ano venha a ser disparado o ano das maiores vitórias e maiores conquistas, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu vou receber tudo e muito mais. Nunca mais eu vou ser humilhado, envergonhado. Isso acaba hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas dê o seu melhor, porque Ele fez o melhor na tua vida.